Olá, meus irmãos, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez a mais um vídeo. Peço que vocês, antes de começarem a assistir o vídeo, já deixem o seu like, já se inscrevam no meu canal. Se tiverem alguma pergunta, podem deixar nos comentários. Eu quero deixar aqui um agradecimento especial a todas as pessoas que assistiram ao meu primeiro vídeo, que foi intitulado Jesus está no seu barco. Cuide daqueles que estão à sua volta, onde eu venho falando ali naquele vídeo sobre os vários ensinamentos que Jesus Cristo deu para os seus discípulos e ele foi dormir para que os discípulos aplicassem de forma prática os ensinos de Jesus Cristo, mas por timidez eles não seguiram adiante com o conhecimento que eles adquiriram e Jesus teve que mais uma vez socorrê-los, né? E para esse vídeo de hoje, eu quero falar sobre o seguinte tema: será que Pedro negou Jesus? Porque está escrito nas narrativas dos evangelhos que de fato Pedro negou Jesus. Mas será que Pedro de fato negou Jesus? Para um versículo base que eu quero deixar aqui, ele está em João 17, verso 12, que diz assim: estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Olha só o que Jesus fala, hein? Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Curioso, né, que Jesus está ali fazendo uma oração a Deus na presença de seus discípulos, dizendo para Deus, pedindo a Deus: me glorifique outra vez com a glória que eu tinha antes de vir aqui para essa terra, porque eu tenho manifestado a sua glória, tenho manifestado a sua palavra, a sua vontade. Eles têm aceitado a sua palavra, a sua vontade, o seu reino. Jesus fala: olha, eu vou para junto de ti, Pai. Eles vão ficar aqui na terra. Não estou pedindo para você tirar eles da terra. Não, mas só para livrá-los. Só para ajudá-los, para livrá-los do mal. Porque o interessante do reino não é ser tirado do mundo, mas é manifestar no mundo o reino de Deus, as palavras de Jesus. E Pedro, né, como eu quero falar um pouco sobre Pedro, será que Pedro de fato ele negou Jesus? Porque o que dizem os evangelhos foi que Pedro de fato negou Jesus. Mas será que isso, pensando numa outra ótica, né, de um outro ponto de vista, será que isso não foi providencial? Será que Pedro negou Jesus por medo? Ou foi por um sentimento incompreendido que ele teve ali perto da casa do sumo sacerdote? Né? Jesus Cristo, conta ali a narrativa nos evangelhos de Marcos, Jesus ele nasceu em Belém, foi para o Egito, depois ele voltou e ele se estabeleceu na Galileia. Né? Mateus e Marcos, uns contam um pouco da história, outros contam outros detalhes da história, mas o fato é que Jesus nasceu em Belém, foi para o Egito, depois foi para a Galileia, onde se estabeleceu com sua família. Pedro morava em Cafarnaum, e o mar da Galileia era ali um lugar onde os pescadores iam para trabalhar e ficava perto. A Galileia, Cafarnaum, ficava próximo. E Jesus, quando inicia seu ministério, né, depois que ele foi batizado por João, ele foi empurrado ao deserto, ficou 40 dias lá, sendo tentado. Depois ele voltou para a Galileia, onde iniciou seu ministério. E ele foi para o mar da Galileia e, curiosamente, quem estava lá? Pedro estava lá. E Jesus disse: me siga. Né?
Estavam dois discípulos, dois pescadores, e Jesus disse: Simão, me siga. E Pedro imediatamente segue a Jesus. Simão, a quem Jesus deu o nome de Cefas, que é aramaico, né, que é rocha, e em hebraico, Kefá, né, que é rocha da mesma forma. Então Pedro começa a seguir Jesus. Será que Jesus não conhecia Pedro? E será que Pedro não conhecia Jesus? Afinal de contas, eles moravam muito perto. Pedro, ele trabalhava, né, no mar da Galiléia. Era um rio de água doces. E Pedro trabalhava no mar da Galiléia. E como que Jesus ele era conhecido naquela região? Jesus, conta-se, né, se eu não me engano, em Mateus no capítulo 13, que Jesus ele era conhecido como o filho do carpinteiro. Quando ele estava na Galiléia fazendo alguns milagres, algumas pessoas se perguntaram: não é esse por acaso o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria? Os seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Jesus ele era conhecido, né? No meio ali de um povo que era pescador, Jesus se destacava pela sua profissão. Ele era carpinteiro, ele era o filho do carpinteiro. Jesus era muito conhecido. Os discípulos tinham mais ou menos a mesma idade, e a mesma idade que Jesus. Eles não eram muito diferentes a idade dos discípulos. E Jesus ele era conhecido como filho do carpinteiro, e Pedro provavelmente conhecia o filho do carpinteiro. Pedro foi um dos discípulos próximos de Jesus. Pedro estava com Jesus em muitas ocasiões importantes. Pedro estava com Jesus no ato do Monte da Transfiguração, onde eles viram Elias e Moisés, e as vestes de Jesus se transfiguraram. E Pedro estava naquele momento. No jardim, Pedro estava no jardim orando com Jesus. Pedro, ele teve uma ocasião, um momento, uma história bem curiosa, que Jesus pergunta para o Pedro: Pedro, os impostos, eles são cobrados dos filhos ou dos desconhecidos, né, dos forasteiros? Pedro fala assim: ué, dos forasteiros? E Jesus diz: então quer dizer que a gente, como é filho, não precisa pagar imposto? Mas, né, porque antes disso, os cobradores de impostos perguntaram para Pedro: Pedro, o seu mestre não paga imposto? Ele falou: claro que paga. E antes, quando Jesus chegou em casa, antes de Pedro comentar o ocorrido, Jesus já se antecipou e fez essa pergunta. E Jesus disse: Pedro, vai no mar, lança o seu anzol, o primeiro peixe que você pegar, traz ele e vai ter uma moeda lá dentro. E você paga tributo por mim e por você, para que eles não digam que a gente não paga imposto, para que eles não se escandalizem sobre nós. Né? É curioso. Tem uma outra situação onde Jesus pergunta para os discípulos em Mateus 16: quem as pessoas dizem que eu sou? E Pedro, né, os discípulos dizem: alguns dizem que você é Elias, João Batista, Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Então Pedro toma a frente e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Ioná, Simão Bar-Jonas, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu, o que você desligar na terra será desligado no céu. Olha só a importância de Pedro. Mas em Marcos, no capítulo 4, tem aquela história do barco, que Jesus estava dormindo no barco, né? Curioso, aquela história que os discípulos acordaram Jesus preocupados porque eles não estavam entendendo ainda que eles também tinham poder para tomar certas atitudes no barco, no mar.
um lugar conhecido muito bem por Pedro. Numa outra ocasião, Jesus diz, olha, vão para o outro lado que eu vou encontrar vocês lá do outro lado. E eles entraram no mar, no barco. E um lugar conhecido muito bem por Pedro, o mar. Um lugar familiar para o Pedro, né? E quando a tempestade se levantou, eles viram Jesus caminhando, mas eles acharam que era o Espírito de Jesus, era um fantasma de Jesus. Então, Jesus disse, não se preocupem, sou eu. E Pedro fala, se és tu mesmo, manda que eu vá ter contigo. E Jesus fala, chega aí, pode vir. Então, Pedro começa a caminhar sobre o mar. Então, quando o vento bate, ele olha e sente o vento e ele começa a afundar. E Jesus pega nas mãos de Pedro, levanta Pedro e coloca de novo no barco. Para mim, esse acontecimento, esse fato, mostra a trajetória da vida de Pedro. Pedro anda com Jesus. Jesus fala, pode vir aqui. E Pedro vai ter com Jesus, ele afunda, Jesus o tira das águas e vai com ele para o barco outra vez. Isso, para mim, isso reflete nitidamente a história do apóstolo Pedro. Quando Jesus escolhe ali os discípulos e os manda, em Mateus capítulo 10, ele diz assim, olha, vão lá, preguem para as pessoas, curem, façam milagres, expulsem demônios. Só não vão pelo caminho das gentes, pelos não-judeus. Eu não quero que vocês vão pregar para os não-judeus. E também não quero que vocês entrem em Cafarnaum. Porque Jesus queria fazer isso pessoalmente. Jesus diz assim, em Mateus ainda 10, quem me negar, eu vou negar. Quem me confessar, eu vou confessar. Antes disso, no verso 20, Jesus diz assim, vocês vão ser tirados das sinagogas, arrastados, vocês vão ser açoitados, vão ser levados a tribunais e vão fazer várias perguntas para vocês, mas não se preocupem com o que vocês têm que dizer naquela hora, porque naquela hora o Espírito de Deus é quem falará por vós. Não se preocupem com o que haveis de dizer naquela hora. E eu quero levar esse trecho aqui justamente lá para o momento do jardim, onde eles estavam orando, onde Jesus estava extremamente preocupado, Estava ali com ele, Pedro, Tiago e João, orando com Jesus. Na verdade, eles estavam dormindo, não estavam ali, eles estavam dormindo enquanto Jesus estava orando, Então, chega ali os servos do sumo sacerdote para prender a Jesus, e então Pedro, ele lança de mão uma espada, corta a orelha do servo do sumo sacerdote, do Malco, e Jesus diz, Pedro, guarde essa espada, porque se você fere com a espada, você vai ser ferido com a espada. Em outras palavras, você não pode morrer dessa forma, com violência. Você não pode ser violento, porque senão a violência vai voltar contra você. E não é isso que deve acontecer com a sua vida. Porque a lei do retorno é essa. Se você fere com espada, você vai ser ferido com espada. E você não pode usar de violência, porque vão ser violentos com você. E o meu plano para você é outro plano. Olha só o ensinamento aqui, hein? Então, Jesus é preso. Está escrito que todos os discípulos foram embora. Mas também está escrito que Jesus foi levado à casa do sumo sacerdote e Pedro o acompanhava de longe. Quando Jesus ele é levado para a sala do sumo sacerdote, um discípulo que era conhecido do sumo sacerdote entrou com Jesus, mas Pedro ficou parado à porta. Junto ali de onde Jesus estava. Então Pedro acompanhou Jesus. Pedro tentou salvar Jesus ali com aquela espada. Pedro não era medroso, Pedro era corajoso, mas ele precisava ainda aprender como usar essa coragem toda. Em que aspecto ele deveria usar essa coragem? Então, entra naquela ocasião onde dizem,
você é discípulo dele? E Pedro fala, não sou discípulo dele. Você estava com ele? Não estava com ele. Você fala como ele, dá para ver que você é galileu. Não sou, eu não conheço. Então, o galo canta e cumpre-se aquela palavra que Jesus disse. Você vai me negar, Pedro. Quando Jesus falou assim, olha, eu vou para Jerusalém e eu vou morrer. E Pedro fala, Senhor, eu sou capaz de morrer por você. Aonde você for, eu vou. E Jesus fala assim, você tem coragem mesmo, Pedro, de fazer isso? Olha, eu vou dizer para você, você vai me negar. Jesus, ele disse profeticamente para Pedro, você vai me negar. Jesus não está perguntando. Jesus, ele está afirmando, você vai me negar. Pedro disse que não negaria, mas Jesus disse que ele negaria sim. Irmãos, esse ponto é muito importante. Será que essa negação de Pedro a Jesus é realmente medo ou foi uma negação providencial, através do Espírito de Deus que o fez negar? Já parou para pensar dessa forma? Jesus disse que aos discípulos, quando eles fossem colocados num momento crucial, o Espírito de Deus é quem falaria através deles. E Pedro estava neste momento crucial. Ele estava diante de uma multidão que estava querendo achar mais pessoas. Era para morrer mesmo. A cabeça de Jesus estava a prêmio. Apesar de Jesus já ter sido preso naquela ocasião, mas a pergunta da mulher, o tom de pergunta da mulher, quando ela diz, você estava com ele, você fala igual ele. Aquilo não é uma pergunta, aquela pergunta não é uma pergunta do tipo, você conhece esse homem, você pode me ensinar como aquele homem ensinava? Não, esse tipo de pergunta é uma pergunta do tipo, se você confessar que é e que andava com ele também, eu vou entregar você. Você já está aqui, eu vou te entregar. Mas Pedro diz, eu não sou. O galo canta. E a palavra diz que ele chora amargamente. Então acontece toda aquela via-cruz de Jesus. Ele é entregue, ele é julgado, ele é sentenciado, ele é crucificado, ele é açoitado, ele é crucificado, ele morre. Pedro volta à sua antiga vida de pescador. Jesus ressuscita e Jesus vai ao mar o encontrar de novo. Lembra daquela história que eu contei? Quando Jesus está no mar, Pedro fala, deixa eu ir ter contigo. Pedro vai, Pedro afunda, Jesus o levanta e Pedro segue com Cristo para o barco. A trajetória de Pedro já estava narrada. Já estava ali definida qual seria a trajetória de Pedro. Apesar de ele não saber, mas Jesus sabia, porque está escrito, Jesus conhece o coração dos homens. Não adianta as pessoas quererem pensar que sabem mais do que Deus, ou que Deus não sabe de alguma coisa, que Cristo não sabe de alguma coisa, que Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece o coração do homem. Jesus participou da natureza do ser humano, do homem. Ele sabe o que é sentir medo. Ele falou, Pai, tenho medo, me livra desse cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade seja feita. Jesus sabia o que era passar medo, passar fome, ficar acordado, sofrer. Jesus sabia. E Jesus profeticamente falou, Pedro, você vai me negar. Mas calma, né? Em outras palavras, calma. Quando Pedro ficou diante daquelas pessoas que queriam também o entregar como sendo um discípulo de Jesus, Pedro, ele ficou desesperado. E quando a gente fica desesperado, nós não sabemos como agir, como falar, o que fazer. Então, é neste momento que Deus, ele toma a frente das coisas. Como eu acredito que Pedro negou Jesus, mas Pedro negou Jesus para não morrer também. Porque Jesus diz, nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura.
Alguém tinha que morrer. Judas era o traidor, mas ninguém mais tinha que morrer. E então Pedro fala aquelas palavras, Jesus padece, ressuscita, o encontra e Jesus pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro diz, claro que eu amo. Pedro, tu me amas? Claro que eu amo. Jesus uma terceira vez pergunta, Pedro, tu me ama? E Pedro fica triste e diz, Senhor, tu sabes. E Jesus diz, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Olha, Jesus, ele disse que quem o negasse seria negado e quem o confessasse seria confessado. E Jesus viu que Pedro, como Jesus já havia antecipado que Pedro o negaria, Jesus não levou em consideração aquilo que Pedro fez. Porque a lei é essa, me nega, eu nego, me confessa, eu confesso. E Jesus não levou aquela atitude de Pedro como uma negação. Por isso que eu te convido a analisar essa narrativa do Evangelho, né, da negação de Pedro, como não sendo uma coisa de medo de Pedro, mas uma coisa providencial de Deus. Quando em Atos 15 há aquela confusão de se as pessoas que aceitam Jesus deveriam circuncidar e guardar a lei de Moisés ou não, havia muitas opiniões divergentes, e Pedro se levanta em Atos 15, 7, e Pedro diz, varões e irmãos, vocês sabem que Deus me escolheu para que os gentios ouvissem a palavra da minha boca. Ninguém diz nada. As pessoas respeitaram a posição de Pedro. Os discípulos estavam presentes junto com Pedro quando Jesus disse, tu és bem-aventurado, Simão Bar-Jonas. Né? Simão Bar-Ioná, filho da pomba. Né? Tu és bem-aventurado porque não foi ninguém que te revelou isso, nem a carne nem o sangue, mas foi Deus que está no céu, foi quem te revelou isso. Por isso que você é feliz, por isso que você é bem-aventurado. Irmãos, Jesus já sabia de todas essas coisas. Jesus, ele apenas antecipou aquilo que ia acontecer, embora Pedro não soubesse do que ia acontecer, mas Jesus já sabia. E tudo o que aconteceu estava dentro do controle de Deus. Estava tudo acontecendo conforme o plano de Deus. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste. Que razão teria para morrer Jesus e morrer Pedro? Que razão teria? Jesus deveria morrer, Jesus morreu. Pedro, ele é e foi a coluna da igreja. Pedro não poderia morrer naquele momento. Pedro tinha muitas coisas ainda para fazer. E Pedro sempre foi escolhido por Jesus como um discípulo especial. Sempre foi tido como um discípulo especial. Como disse, um discípulo meio controverso, mas um discípulo especial para Jesus. O que eu quero propor a vocês com tudo isso é que em momentos difíceis nós podemos confiar que Deus agirá. As palavras que iremos falar, o Espírito de Deus ministrará para nós. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém.